Bem, galera, vamos agora falar um pouquinho de novo sobre APIs, tá bom? Mas mostrar aqui um jeito de coletar dados de uma API e de mandar dados para um back-end através de um método POST, por exemplo. Se vocês estão bem lembrados lá do curso de Fundamentos da Web, existem vários métodos, né? O método GET, o método POST. A gente viu aí na última aula como pegar dados da API através de um fetch, certo? Que ele faz uma espécie de GET. Então ele pega os dados de um back-end. E aqui a gente vai ver um jeito de mandar dados para um back-end, além de conseguir pegar também através de uma extensão aqui do JavaScript, de um pacote, eu não sei qual seria o nome correto, que a gente consegue instalar aqui via Node, que se chama Axios, que facilita bastante essa comunicação e ao invés de você usar o fetch, você usaria o Axios para fazer essas requisições a APIs, certo? Então vamos lá, eu vou abrir aqui para vocês a documentação do Axios, tá bom? Essa aqui, vocês conseguem acessar através dessa URL. É bem simples, então clicar aqui em Get Started. Aqui ele vai explicar o que é o Axios, se vocês quiserem colocar em português, é só clicar aqui no tradutor, né? Certinho? Então, o que é o Axios e tudo mais, eu vou deixar em inglês mesmo, mas ele vai explicar aqui, ó, installing. Então, a instalação... a gente vai instalar a partir do npm, tá bom? Então, npm install Axios. Por que a gente vai instalar através do npm? Porque a gente está usando o Vite aqui, que é aquele instalador que a gente usou, né? Para instalar aqui esse JS Vanilla pra gente. E ele permite essa instalação através do npm. É uma instalação de pacotes do JavaScript, né? Então, a gente consegue fazer o seguinte... Vou parar aqui a aplicação rapidinho, dar um Ctrl C nela que ela para a aplicação e a gente coloca aqui npm install Axios, né? npm install Axios, beleza. O npm, como eu já falei lá na aula que a gente instalou o Vite, é um instalador de pacotes do Node, certo? Então ele justamente serve para instalar essas extensões, assim, esses pacotes novos para novas funcionalidades para o JavaScript, certo? Todos esses pacotes ficam indicados aqui nesse arquivo package.json, tá bom? Quando a gente roda um npm install só, ele vem aqui no package.json, lê tudo que tem lá, ó, todas as extensões que ele precisa. E aqui, ó, na verdade, nesse lock aqui, ó, ele lê tudo que ele precisa e instala tudo que precisa, tá vendo? Nessas versões aqui, ó, indicadas. Então, fica tudo descrito aqui certinho para nossa aplicação conseguir realizar a instalação corretamente. Então, aqui nós temos o npm install Axios. Beleza. Vamos ver se ele vai instalar corretamente pra gente. Beleza, maravilha, instalou, certo? Então depois que a gente instalou, a gente pode vir aqui e ver o que a gente faz, certo? Aqui a gente pode pôr um next aqui para colocar um exemplo. Olha, ele já usa aqui, ó, pra gente, como que a gente consegue utilizar o Axios num exemplo simples, beleza? Então vamos fazer isso daqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos ter uma variável constante chamada Axios, né? E aqui nós vamos... usar um recurso do JavaScript chamado require e passar aqui, cadê? Aqui, require Axios.default. Aqui, require Axios e aqui, default. Beleza, então o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos pedindo para o JavaScript usar essa extensão aqui que a gente acabou de baixar, né, esse pacote que a gente acabou de baixar, nesse arquivo, beleza? Então aqui a gente já consegue fazer a nossa requisição a partir do Axios, beleza? Aqui ele já até autocompleta aqui para mim no VS Code. Então, usando o Axios, nós podemos voltar lá na documentação e ver certinho como ele faz. Ó, ele usa Axios, o método que ele quer, então get, no caso pode ser um post também, pode ser um put, né, um update, enfim. Ele pode ser vários métodos aqui, né, métodos HTTP. Aqui ele coloca o URL, certo? Em que a gente vai fazer essa requisição. E depois ele faz todo aquele caminho lá das promises, lembra? Então, them... catch, them, provavelmente deve ter um finally em algum lugar também. E aqui ele dá um exemplo também usando async e await, igual nós fizemos aí
na última aula, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, só para fins de exemplo mesmo, porque eu acho que vai ser bem simples. Então get, aqui eu vou colocar aquela URL mesmo da API do Git, né? API do GitHub, aqui, pegar ela aqui, colocar ela aqui dentro, entre aspas, certo? E puxar o meu nome, né? MF Novaes, beleza. Aqui, .get, certo? Beleza. Them. Aqui a gente vai fazer uma função anônima, né? Arrow function. Aqui. Colocar como... Na verdade não precisa desse parênteses, como a gente viu, né? Response, como é só um parâmetro. Vem aqui. A gente vai retornar essa response. Opa, response.json. Acredito que seja assim que ele faça na documentação também. Deixa eu ver. Ele pega um get. Aí function response... na verdade, ele já coloca um console.log direto na response. Vamos ver se isso funciona com Axios. Vamos ver. Vamos dar um console.log direto da response agora no Axios, ver se ele é um pouquinho diferente do cat. Log response, tá bom? Então, beleza. Vamos testar isso. Cadê o... aqui, beleza. Eu vou rodar de novo. npm run dev. Beleza. Aqui. Aqui no console.log, no console do sistema. Cadê? Ele não está... require não está funcionando. Ele não está pegando Axios. Por que ele não está pegando Axios? Vamos ver aqui. Require Axios. Dessa vez ele não usou o default, né? Por que eu usei default ali? Não sei. Será que é por causa dele? Que está dando esse erro? Requires not defined. Requires not defined. Require Axios. Const require Axios. Tá certo. Vamos usar o sistema de importação, então. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Axios. Opa. Import Axios from Axios. Será que roda agora? Aê, foi. Então, fazendo aqui ao vivo para vocês, para mostrar também um pouquinho como é o dia a dia, né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente não lembra como que é, ou alguma coisa errada. E, enfim. Então, a partir do sistema de importação aqui do JavaScript deu certo. Então, a gente importou Axios da pasta Axios que acabou de ser instalada, né? Que a gente instalou lá pelo instalador de pacotes do NPM. Então, instalamos o Axios. O Axios, a partir de um get, ele pegou essa API aqui, né? Ele mandou uma requisição para essa API. E a partir dela, a gente já conseguiu aqui tudo o que a gente precisava, certo? Ó, temos aqui a data, certinho. Então, nem precisa fazer todo aquele esquema que a gente fez no fetch. Então, viu como que é bem mais fácil com o Axios, né? Aqui já está tudo, ó. Dentro de data, já tem tudo que a gente precisa. A minha bio, o meu nome, login de usuário, enfim, maravilha. O Axios funciona assim, então. Then, aqui a gente pode colocar um cat também, certo? Então, aqui dentro colocar um cat, um cat aqui com uma função anônima de novo, error, e colocar aqui o erro que a gente quiser, console.log erro, tá? Então, se a gente tiver algum erro aqui, por exemplo, uma API que não existe, ele vai retornar aqui o erro pra gente, um erro até mais bonitinho, ó, com Axios error, ó. É um erro bem mais caprichado do que o erro do fetch, lembrem? Então, enfim, temos aqui um get sendo mandado aqui. A partir do Axios, a gente consegue mandar até algumas configurações que a gente viu lá no curso de Fundamentos da Web, como, por exemplo, o header da requisição a gente pode definir aqui no Axios. A gente pode definir quando for um post, né, quando isso daqui não for um get, for um post, quais dados nós vamos mandar para a API, certo? Vamos ver agora esses dois exemplos. Vamos olhar lá na documentação novamente. Aí na documentação ele tem aqui no lado esquerdo, perdão, uma questão de configuração aqui, request config, aqui ó. Ele fala que tem vamos ver um exemplo aqui, post request, beleza. Aqui, certo, ó, uma requisição de post, tá? Então,
Vamos supor que eu quero mandar um post aqui para alguma API, tá? Essa API aqui não vai funcionar porque ela não é uma API que recebe post. Mas vamos supor que seja uma API de login, vamos supor que seja tipo /login aqui. Tá? Não vai funcionar, obviamente, porque não existe essa API. Mas aqui, depois, eu posso passar um array com a data, com a data não, né? Os dados que eu quero passar lá para esse post, certo? Então eu posso colocar, por exemplo, e-mail e colocar um e-mail de alguém, sei lá, teste@email.com e aqui um password, um password qualquer aqui. Seria isso, basicamente, tá? Então a gente manda aqui no body da requisição, que seria isso daqui, um e-mail e uma senha para uma rota de login, por exemplo, e ele retornaria aqui a resposta se o login deu certo ou não, se o catch deu certo ou não. Enfim, bem interessante. Além disso, desse post aqui, a gente pode tentar fazer alguma coisa em relação aos headers. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa API. Olha, olha, a documentação tem em português brasileiro, gente. Então não precisa colocar aqui o tradutor, não. Exemplos, vamos ver se ele usa algum exemplo de header, tá bom? Params, não. Ele usa esse exemplo aqui, ó, usando o try e o catch e usando a linguagem de async e await, lembrem? Então ele faz o seguinte, ele pega uma função aqui getUser, né? Que eu posso usar aqui, na verdade, essa URL do GitHub aqui. Posso comentar esse código aqui. Vem pra cá, beleza. Aqui getUser, aí ele dá um try, certo? Try, aí uma resposta aqui que tem um await, porque isso daqui é uma promessa, né? Como a gente viu. E aqui ele dá um console.log na response. Não precisa ter aquela parte que a gente fez no fetch, né? De ter mais uma variável aqui chamada body, né? Porque a response que chegava aqui era uma promessa. No caso aqui do Axios, a resposta ela já pode ser impressa automaticamente aqui. Então aqui eu já posso chamar essa função, por exemplo, getUser aqui, que ele vai dar errado, porque aqui tá errado, né? Users mf novais, vamos ver. Ah lá, maravilha. Chegou aqui, ó, data, login, senha, tudo certinho. Então tem esses dois jeitos de você usar ele usando o dem, né? Ou dentro de uma função assíncrona, você coloca o await aqui na promessa, né? Na promise aqui do Axios. Beleza? Certo, vamos voltar e tentar procurar o bendito do header. Eu estou tentando ver aqui onde que tem o header aqui. Introdução, instância de Axios, receptores, configuração da requisição. Talvez seja aqui. Que eu já entrei aqui, na verdade, né? Forms, header, aqui. Headers, mas onde entra essa configuração? Deve ser aonde? Vamos descobrir onde é essa instância essa parte das configurações, tá? Vim aqui, depois disso, vamos ver se ele tem alguma coisa que é config. Config, aí ó, config. Aqui nós temos aqui então uma configuração que é o seguinte. Aqui a gente pode colocar o header dele. Vocês viram onde foi, né? Eu acho que se não ficou confuso, ó. Seguinte. Aqui, ó. Aqui. Opa, aqui. Então, Axios está dando um get aqui, certo? Aqui. Depois da URL, né? O URL é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro dele é a configuração. É a config. Aqui. Então, uma config que pode ser, por exemplo, headers. Os headers, eles podem ser um objeto, certo? Um objeto com o nome do header, então, por exemplo, content type, aqui, e application /JSON, que é um header que indica que o conteúdo que a gente está mandando é JSON, certo? Existe outro header também da requisição chamado de accept, que ele fala qual header ele está esperando receber na resposta. Então ele espera, por exemplo,
um header em JSON também, uma resposta em JSON também. Isso aqui a gente viu lá no Fundamentos da Web, lembrem. Então, enfim, lembrem que os headers de uma requisição eles servem para indicar algumas configurações, algumas regrinhas que as requisições precisam elas precisam obedecer, certo? E a gente consegue dizer para elas aqui a partir do Axios bem facilmente, né? Só por essas configurações aqui. Agora eu fiquei curioso com o seguinte, vocês viram aqui que aqui, como a gente fez aqui em cima, a gente colocou aqui o body da requisição, né? E aqui a gente colocou as configurações. Vamos olhar na documentação de novo, ver se a gente fez alguma coisa errada. Na requisição de post, ó, é isso mesmo, ele coloca aqui dentro o body da requisição. Então, acho que, enfim, acho que para uma requisição GET, o segundo parâmetro são configurações, e para uma requisição POST, o segundo parâmetro é o body. No caso, onde ficam as configurações num POST? Vamos ver. POST, cadê? A URL é o primeiro, data é o segundo, beleza. E depois vem config. Então as configurações dela seriam um terceiro parâmetro aqui, ó. Então seria primeiro a URL, tá bom? Depois o corpo da requisição e por fim as configurações. Beleza? Então aqui a gente colocaria um header. Aqui sim. Beleza? Aqui a gente colocaria os headers que a gente quisesse, tá bom? Então, eu vou colocar isso daqui para vocês verem que funciona, tá bom? Desse jeito aqui. Quer ver? Opa, aqui. Continua funcionando, ó, certinho. E ele já até coloca, não sei se ele mostra quais os headers aqui. Não mostra quais os headers que eu mandei. Mas está funcionando. Está funcionando pelo menos. Aqui, ó, content type, application JSON, ou seja, o conteúdo é application JSON. Deixa eu ver se a gente acha um accept. Será que tem aqui? Accept? Não tem accept. Mas enfim, o application JSON está aqui. A config que a gente mandou, acredito que esteja aqui, ó, headers aqui, ó, accept application JSON, certo? Então tá tudo aqui. Tá tudo aqui nessa resposta que a gente recebe, beleza? E é assim que a gente cria, a gente faz requisições a partir do Axios. Vocês viram que nessa aula eu dei uma procurada bastante aqui na documentação, mas para mostrar para vocês também como vocês conseguem se virar aí futuramente com essas coisas. Olhem sempre as documentações, que aqui sempre vai estar descrito o que vocês precisam, certo? E tem documentações, por exemplo, do Axios que estão em português, isso é raro. Tem a documentação em português, normalmente eles estão só em inglês, mas do Axios tem em português, então maravilha. Vocês podem aqui pesquisar mais, ver certinho como funciona, mas eu recomendo vocês usarem o Axios ao invés do Fetch, né, lá do que eu mostrei na última aula. Aquilo lá foi mais uma introdução às promessas, mas o Axios realmente facilita bastante, como vocês viram. Ele é mais enxuto, né, mais bonitinho, e ele retorna tudo mais facilmente, né, como a gente viu aqui, ele retorna isso daqui mais completo. Quando dá erro, o erro dele é mais completo também. Então, acredito que seja bem melhor, uma escolha bem mais acertada, assim. Enfim, era mais para isso essa aula aqui, para mostrar para vocês, para introduzir o Axios e deixar vocês aí livres para mexerem nele depois, tá bom? Então, até mais, gente, até a próxima aula.